Bom, pessoas, agora vamos dar prosseguimento às soluções das questões aí da OEPMA, tá? Vamos estar fazendo a segunda questão que tem a ver com geometria. Observa que a questão não está muito legível, porque enquanto eu estava fazendo a prova, eu printei a questão, e daí eu recortei a imagem, tá? Para não ficar coisas além da própria questão, mas ainda assim eu acho que dá para a gente conseguir ler, tá? E caso a gente não consiga visualizar bem a imagem, eu vou estar desenhando aqui do lado, tá? E a questão diz o seguinte, ó. O retângulo ABCD desenhado abaixo tem seus lados, né, com comprimentos nos inteiros. Ou seja, os lados do retângulo são números inteiros, não são números quebrados, não são números racionais, irracionais, enfim. E daí ele diz, ó, além do mais, o triângulo ABM tem área igual a 12 e a área do triângulo laranja é menor que a do retângulo cinza. E no item A, ele quer saber qual é a área do retângulo ABCD. Tá, então como eu mal estou conseguindo enxergar aqui a questão, eu vou estar desenhando esse retângulo aqui, ó, o retângulo ABCD. E dentro do retângulo ABCD, eu vou estar desenhando o triângulo e o triângulo em cinza, tá? E o retângulo, o retângulo em cinza e o triângulo em laranja. Tá, então eu vou denotar aqui os vértices por A. Aí esse vértice aqui é B, esse vértice aqui é C, esse vértice aqui é D. Aí agora a gente vai traçar uma reta daqui até aqui, mais ou menos, tá? Essa figura aqui tá fora de escala, então desconsiderem erros. Aqui é o ponto S, aqui é o ponto R. Aí aqui agora a gente vai traçar essa reta que vai de A até aqui, mais ou menos, e daqui até aqui, tá? Tá, deixa eu melhorar porque não parece que tá no centro do vértice, agora tá melhor. E aqui em cima a gente tem o ponto M, tá? Então observa que eu tenho aqui o retângulo grandão A, B, C, D. Aí eu tenho o retângulo R, A, B, S. Eu tenho também o retângulo R, S, C, D. E por fim, eu tenho esses triângulos aí, tá? O triângulo ARM, que é esse daqui. O triângulo MBS, que é esse daqui. E eu tenho o triângulo AMB, que é esse triângulo daqui, tá? Ele diz que aqui vale 2. Aí ele diz que aqui mede 5 e diz que aqui mede 5. E quer que a gente determine a área do retângulo ABCD. Bom, uma informação bastante importante é que ele diz que a área do triângulo AMB vale 12, ou seja, a área desse triângulo aqui vale 12. E ele diz que a área do retângulo cinza, que eu vou marcar aqui de preto, ela é maior que a área do triângulo, em laranja, tá? Eu vou marcar aqui esse triângulo em vermelho. Então, considera que o preto é o cinza e considera que o vermelho é o laranja. Bom, como a questão ela nos diz que os lados fazem parte dos inteiros, a gente pode supor valores, tá? Então, por exemplo, ó, observa que a área do triângulo AMB vai ser o quê? Vai ser a base vezes a altura. Então, por exemplo, se eu denotar essa base aqui de B e eu denotar essa altura aqui de H, quando eu pegar o B vezes o H e dividir por 2, que é a área do triângulo AMB, eu vou ter que ter 12. Então, passando esse 2 para cá, multiplicando, eu vou ter que o B vezes o H é igual a 24. Ou seja, eu tenho que pensar em dois números inteiros cujo produto dá 24. E daí a gente tem algumas possibilidades, ó, porque o 24 ele pode ser escrito como sendo 8 vezes 3, ou o 24 pode ser escrito como 6 vezes o 4. Então, observa que eu tenho duas possibilidades. Claro que eu poderia ter que o 24 é igual a 1 vezes 24, tá? Só que para essa figura aqui não é tão interessante, tá? Então, as possibilidades plausíveis é o 24 como sendo o produto de 8 por 3 ou de 6 por 4. E daí a gente vai ter que testar essas duas possibilidades, tá? Então, em primeiro momento, vamos supor que a base e a altura são 6 e 4. Como essa base aqui aparentemente é maior que a altura, então vou dizer que a base é igual a 6 e vou dizer aqui que a altura é igual a 4. Se a base vale 6 e a altura vale 4, o que é que acontece? Ó? Observa que a área do triângulo AMB ele já deu que vale 12. Porém, ele diz que a área do retângulo em preto, né, que está em cinza, ela é maior que a área do triângulo que está em vermelho, ou triângulo laranja. Só que pensa, se a B é um lado do retângulo, então RS vale o mesmo que a B, porque é paralelo. Então, esse lado aqui, por ser paralelo a esse, vai ter a mesma medida. Então, aqui valeria 6.
Só que observa que esse retângulo aqui teria base medindo 6 e altura medindo 2. E 6 vezes 2 está dando quanto? Está dando 12. Então, teoricamente, a área desse retângulo em preto ele seria 12. Só que a área do retângulo em cinza, que está em preto, é maior que a área do triângulo em vermelho ou laranja. Então quer dizer que quando B é igual a 6 e H é igual a 4 não é válido. Então quer dizer que os lados não podem ser 6 e 4. Então, a gente chega à conclusão que os lados medem 8 e 3. Como a base aparentemente é maior, então eu vou dizer que a base aqui é igual a 8 e a altura vale, na verdade, 3. Então, a base vale 8 e a altura vale 3. Observa que quando a base vale 8, pela mesma lógica, né? Esse segmento aqui, como ele é paralelo a AB, então aqui vai valer 8. Aí agora, a área do retângulo, que está em preto, não vai ser mais 8, não vai ser mais 6 vezes 2, vai ser 8 vezes 2. E 8 vezes 2 está dando quanto? Está dando 16. Então, observa que quando a base vale 8 e a altura vale 3, a área do triângulo AMB vale 12 e a área do retângulo em preto ou em cinza vale 16. O que condiz exatamente com o que o enunciado falou. Ou seja, a gente chega à conclusão de que esses lados do retângulo, né? Esses lados aqui, eles medem 8 e essa outra partezinha aqui, que é a altura, mede 3. Só que observa que no item A, ele quer saber a área do retângulo ABCD. A área de um retângulo é base vezes altura. Eu sei que a base vale 8, mas a altura não vai ser apenas o 3. Porque observa que desse ponto aqui até esse ponto aqui, eu tenho 3. Só que eu tenho que somar com esse outro 2. Então quer dizer que esse lado aqui do retângulo vale 3 mais 2, ou seja, está valendo 5. Logo, a área do retângulo ABCD, que eu vou colocar aqui como sendo ABCD entre parênteses, vai ser o quê? Vai ser 8 vezes 5, e 8 vezes 5 é igual a 40. Ele não deu a unidade, tá? Então, eu vou colocar aqui unidade área, tá? Mas na prova em si, você não precisava colocar centímetros quadrados ou metros quadrados, era só colocar a resposta numérica, tá? Então, a gente chega à conclusão de que a área do retângulo ABCD vale, na verdade, 40 unidade área, tá? 40, essa é a resposta. Agora vamos ao item B. Ó. No item B, ele está perguntando o seguinte: qual é o maior número inteiro que é menor que a medida da diagonal do retângulo ABCD? Tá, então, em primeiro momento, a gente vai calcular a diagonal do retângulo ABCD, tá? E como é que a gente calcula a diagonal de um retângulo, a gente vai aplicar Pitágoras, tá? Então, considere que aqui eu tenho o retângulo ABCD. Eu sei, então, que a base dele vale 8. Eu tenho que a altura vale 5. E agora, para determinar a diagonal, eu vou traçar aqui, ó, uma reta que vai do vértice C até o vértice A. Eu vou chamar essa diagonal aqui de x, tá? Então, aplicando Pitágoras, a gente vai ter que 8 ao quadrado mais 5 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64 e 5 ao quadrado dá 25. Então, 64 mais 25 é igual a x ao quadrado. Bom, essa conta a gente faz de cabeça, porque, ó, desculpa, 60 mais 20 dá 80 e 4 mais 5 dá 9. Então, vou ter 89 igual a x ao quadrado. Observa que 89 não é um quadrado perfeito, não é múltiplo de 2, não é múltiplo de 3. Então, seria meio difícil fatorar esse 89, tá? Então, vou dizer que o x vai ser raiz de 89, tá? Isso aqui já é o suficiente para a gente resolver a questão. Só que daí, a questão quer saber qual é o maior valor inteiro que é menor que a diagonal. Só que a gente pensa, qual é o maior valor inteiro que é menor que a diagonal? Observa que 9 ao quadrado dá 81. 10 ao quadrado dá 100. Então, esse valor está compreendido entre 9 e 10, tá? O maior está compreendido entre 9 e 10, não. Ele pode ser o 9, pode ser o 10, tá? Observa o seguinte, raiz de 81, obviamente, é menor que a raiz de 89, que é menor que a raiz de 100. Então, raiz de 81 é 9, raiz de 89 eu não sei, vou colocar aqui como sendo 89 mesmo, e raiz de 100 é 10. Ou seja, o maior número inteiro, que é menor que a diagonal, é o 9, tá? Então, observa que o maior número inteiro, que é maior que a diagonal, que seria 10, não. Porque para ser maior que a diagonal, basta com que ele seja um número maior que a raiz de 89. Então, o maior número inteiro seria aqui infinito, tá? A gente não consegue mensurar infinito.
Então, a nossa resposta aqui é 9. Esse aqui é o maior número inteiro que é menor que a diagonal do retângulo ABCD, tá? Claro, você poderia pensar, pode ser 8? Não, porque 8 ao quadrado dá 64 e 9 ao quadrado dá 81. Como 81 é maior que 64, então, obviamente, o maior lado inteiro não pode ser o 8, tá? Então, a resposta aí do item B é 9. Então, 9 9, é só 9, tá? É só 9. Aí agora vamos à letra C, que é a mais difícil do problema, tá? Na letra C ele diz o seguinte, ó. Fazendo modificações nas medidas dos lados do retângulo anterior, obtém-se a nova figura abaixo. Com essas mudanças, se eu não me engano, a área do triângulo laranja vale metade da área do retângulo em cinza, tá? E dele quer saber qual vai ser a área do novo retângulo ABCD. Bom, novamente, como a figura ela tá um pouco inelegível, tá? Digamos assim, eu vou desenhar essa figura aqui para que a gente consiga visualizar melhor a solução. Então, a gente vai ter aqui os vértices A, aí o vértice B, aqui o vértice C, aqui o vértice D. Aí observa que eu vou ter o mesmo retângulo, quer dizer, o mesmo retângulo não, é um retângulo similar, tá? Aqui eu vou ter esse retângulozinho aqui. Eu vou aumentar um pouco esse retângulo para ficar meio que proporcional ali. E agora eu vou ligar daqui até aqui e vou ligar daqui até aqui, tá? E daí a gente tem aqui os pontos S, aí aqui é R e aqui é o ponto M, tá? Novamente eu tenho que esse cara aqui vai medir 5, esse cara aqui vai medir 5. Bom, e aqui vai medir 2, tá? Esse segmentozinho aqui continua medindo 2, é isso mesmo? Esse segmento continua medindo 2. Bom, a única informação que a questão nos dá é que quando a gente faz algumas modificações nessa figura, a área que eu vou listar aqui em vermelho, que é essa área daqui, ó, essa área daqui, ela vai valer metade da área do retângulo que está em cinza, que eu vou pintar aqui de preto, tá? E sabendo disso, a gente consegue, então, determinar a nova área desse cara. Bom, então vamos lá. Em primeiro momento, o que, é que eu vou fazer? Eu vou denotar a base desse retângulo por A. A base dele vai ser A, tá? Eu vou dizer que esse cara que vai de B até S vale, sei lá, vale B. Então, a gente tem que a base do retângulo vale A. Então, aqui em cima também vai ser A. E aqui, desse outro lado, eu também vou ter B, porque os lados são paralelos, tá? Então, observa que, pela simetria da figura, a gente pode, por exemplo, ó, traçar uma reta perpendicular à base, que parte aqui do ponto M, tá? Essa reta, ela vai dividir em dois triângulos retângulos congruentes. Observa que eu vou ter esse triângulo, esses dois triângulos retângulos aqui, e eu tenho esses dois triângulos retângulos de cá, tá? Como essa reta é perpendicular à base, eu estou dividindo exatamente no meio, então se esse lado todo aqui mede A, então esse cara aqui vai medir A sobre 2. E aqui também vai medir A sobre 2. Ou seja, vai medir metade, então aqui também vai ser A sobre 2. Por outro lado, eu sei que de M até esse ponto aqui que eu vou chamar de P, de M até P, vale B. Porque aqui é B e aqui também é B, tá? E agora a gente vai montar algumas relações que nos permitem, então, calcular a área de um em função do outro. Então, observa aqui, a área que eu estou pintando aqui em vermelho, que eu pintei em vermelho, vai ser o quê? Vai ser a base vezes a altura dividido por 2, porque é a área de um triângulo. Então, observa que aqui está formando um ângulo de 90. Então, esse triângulo AMR, esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo retângulo. Então, quer dizer que a base e a altura são os dois catetos. Então, eu tenho que a área de ARM, né? ARM, área de ARM, vai ser o quê? Vai ser igual à base. Quem é a base? A base eu vou considerar como sendo A sobre 2, porque daqui até aqui é igual a daqui até aqui. Então, eu vou ter o A sobre 2 vezes a altura. Quem é a altura? A altura é esse outro cateto aqui, que no caso é o B. Isso aqui tudo que está dividido por 2. Então, a área do triângulo ARM vai ser o quê? Vai ser o A vezes o B, ou seja, o AB, e 2 dividido por 2 está dando 4. Ou seja, a área do triângulo ARM vai ser AB dividido por 4. Agora, a gente vai calcular a área do retângulo RDCS, tá? Ou seja, esse retângulo aqui que está em preto.
Observa que a área dele vai ser o quê? Vai ser a base, que é o A, e a altura, que é o 2. Então, é base vezes a altura. Então, eu vou colocar aqui, ó, que a área do retângulo é RDCS, né? RDCS vai ser igual à base, que é o A, vezes a altura, que é 2. Logo, a área desse cara aqui vale quanto? Vale 2A, tá? Só que a questão está dizendo o seguinte, ó. A questão está nos dizendo aqui, ó, que a área do triângulo laranja mede metade da área do retângulo cinza. Se a área do retângulo vale 2A e a área do triângulo vale AB sobre 4, quer dizer que quando eu pegar o AB dividido por 4, que é a área do triângulo, eu vou ter o quê? Eu vou ter metade da área do retângulo. A metade da área do retângulo vai ser o quê? Se a área do retângulo é 2A, a metade vai ser 2A dividido por 2, que dá o próprio A. Então, eu vou ter que a área do triângulo laranja vai ser metade da área do retângulo que está em preto, que está em cinza, ou seja, é igual a A. Então, observa que eu posso multiplicar cruzado. Então, multiplicando cruzado, eu vou ter que A vezes B é igual a 4 vezes o A. Observa que eu tenho A em ambos os lados da equação. Então, se eu dividir aqui por A e eu dividir o outro lado também por A, eu corto esse A com esse A e esse A com esse A. Eu posso fazer isso com certeza, porque eu sei que A e B são medidas, então elas têm que ser diferentes de zero, tá? Então, A e B são diferentes de zero, então eu posso simplificar. Então, eu vou chegar à conclusão de que o B é igual a 4. Olha só, eu cheguei à conclusão de que o B é igual a 4. E sabendo que o B é igual a 4, eu consigo agora determinar o valor de quem? Eu consigo determinar o valor de A. Agora, como a gente vai determinar o valor de A? A gente vai usar um triângulo retângulo. Observa que esse triângulo daqui, que eu vou estar riscando em preto, ó, eu vou destacar ele em preto, na verdade, para a gente conseguir visualizar melhor. Esse triângulo retângulo aqui, ele é um triângulo retângulo em S, tá? Então, vai formar um ângulo de 90 graus aqui em S. Observa que a hipotenusa vale quanto? A hipotenusa vale 5. A hipotenusa vale 5. Se a hipotenusa vale 5, então esse cara daqui, que é um cateto, e esse outro cara aqui, que é outro cateto ao quadrado, quando eu somar os dois, eu vou ter que ter 5 ao quadrado. Então, eu vou aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo. Para quem não conseguiu visualizar, eu vou desenhar aqui o triângulo retângulo, tá? Então, a gente tem aqui o triângulo retângulo. Aí, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar o triângulo retângulo da esquerda, tá? Que é o A, o R, esse triângulo retângulo aqui, ó. É o mesmo triângulo retângulo. É o A, o R e o M, tá? É o A, R e o M, só que tá deitado. Então, eu tenho que a hipotenusa vale 5. Eu tenho que esse cara daqui, ele vai valer o B. E esse cara daqui vai valer o A sobre 2. Então, agora eu vou aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo, tá? Então, eu vou ter que o B ao quadrado mais o A sobre 2 ao quadrado vai ser igual ao 5 ao quadrado. Ou seja, B ao quadrado a gente tem, né? A gente tem que B vale 4. Então, B ao quadrado vale 16. Então, eu vou ter que 16 mais o A ao quadrado sobre 4, porque é um produto, tô aplicando aqui o quadrado. Então, A vezes A dá ao quadrado e 2 vezes 2 dá 4. Isso aqui vai ser igual a 25, tá? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso isolar o A ao quadrado sobre 4 de um lado e passar esse 16 que está somando, subtraindo. Então, nota que 25 menos 16 está dando 9. Então, observa que eu posso multiplicar cruzado, né? Daí eu vou ter que A ao quadrado vai ser igual a 9 vezes o 4. E 9 vezes 4 dá 36. Ou seja, o A vale quanto? A vale raiz de 36. Logo, o nosso A vale 6. E aqui a gente já matou a nossa questão. Porque daí, se botar na figura, ó, a gente tem que o A vale quanto? O A vale 6. Só que observa esse outro lado aqui. Esse lado é formado pelo 2 e é formado pelo B. Só que a gente sabe que o B vale quanto? O B também vale 4. Se o B vale 4, então quer dizer que esse lado todo aqui, ó, vale quanto? Vale 4 mais 2. Então, esse lado todo aqui mede 6. Agora, peraí. Se esse lado aqui é 6, esse lado aqui é 6, esse lado aqui é 6 e esse lado aqui é 6, esse retângulo ABCD é, na verdade, um quadrado, tá? Esse retângulo é, na verdade, um quadrado. De lado quanto? De lado 6. Então, agora, para a gente determinar a área desse cara, ficou fácil, né? Por que ficou fácil? Porque a área de um quadrado é lado ao quadrado. Então, a área desse cara aí vai ser o quê? A área vai ser o 6 ao quadrado,
que dá 36. Eu vou colocar aqui unidade área, tá? Então, essa aí vai ser a área do novo retângulo que foi formado, tá? Então, essa foi a questão, tá? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários, tá? Essa questão foi porreta. Eu tive dificuldade para fazer ela, eu levei pelo menos uns 30 minutos na hora da prova, mas depois que você tem essas sacadas, essas visões, tá? Você consegue resolver. Uma outra coisa que eu fiz aqui, que eu tenho que desconsiderar, é que eu estava assumindo que esse M aqui, ó, esse M é um ponto médio, tá? Pela simetria da figura. Eu assumi que esse M aqui, que está sobre a reta RS, é ponto médio. E eu assumi também que esse cara daqui, então, era metade, tá? Então, se aqui tudo é A, esse cara aqui vai ser A sobre 2. Tem como você provar, tá? Que M é ponto médio, se eu não me engano. Mas daí você teria que usar congruência de triângulos, ângulos, enfim. Eu não consegui fazer, então eu abdiquei da prova geométrica, algébrica, e optei pela simetria, tá? Mas no final, um outro amigo meu fez, se eu não me engano, ele chegou na mesma resposta que eu, porém de uma forma distinta da minha. Então, se as respostas são iguais, mas os métodos são diferentes, então acredito eu que a resposta esteja correta, tá? Mas enfim, novamente, essa foi a questão, espero que tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima questão.